Essa é a segunda parte da lista, a resolução da lista de matemática financeira. O assunto é de juros simples e juros compostos, tá? Do curso de administração de empresas da Uniub. O componente é matemática para decisões administrativas número 2. Bom, a questão 8 continuando, então, aqui mostra que um determinado investidor fracionou o seu capital, tá, com rendimentos diferentes, a fim de aplicá-los, tá, e pede-se para determinar aí o valor do capital aplicado, conhecendo-se as partes que foram aplicadas. Tá? Então seria o seguinte: este investidor, primeiro no regime de juros simples, que é a nossa letra A. Primeiro, o investidor aplicou 20% de seu capital a 15% ao ano. Então, temos o seguinte: 20% do capital, um jeito de escrever de uma forma mais prática isso aí, seria 0,2 vezes C. Então, 0,2C é a forma da gente indicar 20% de um capital. Tá? Esse valor foi aplicado a uma taxa de 15% ao ano. 25% do capital aplicado a 18% ao ano. 25% de algo é mais fácil você escrever dessa forma. 25% do capital aplicado a uma taxa de 18% ao ano. Então, todas as taxas se referem ao rendimento anual, tá? E o restante, aqui tem 20%, aqui tem 25%. Então, o restante disso aí é o tanto que faltaria para 100%, tá? Como aqui completa 45%, então vou deixar anotado aqui na cor vermelha uma informação que não foi dada. Essa você calcula, tá? Então, 55% do capital, que é o restante, tá? Foi aplicado a uma taxa de 12% ao ano. Esses capitais aqui, ao final de 2 anos, ao final de um tempo de 2 anos, produziram um juro acumulado de 14.100. Pronto, essas são as informações que a gente tem. Determine no formato, então, como é a letra A, determine no formato de juros simples, então, qual foi este capital no início do investimento. Tá? Bom, o juro total. Como que o juro total ele é obtido? Você vai pegar o juro da primeira parte, mais o juro da segunda parte, mais o juro da terceira parte da aplicação. Vamos chamar aqui, ó, de primeira parte, segunda e terceira parte da aplicação. São os 3 módulos que a gente tem. Esses juros juntos vão me totalizar a quantia de 14.100. Vou deixar a calculadora preparada aqui. Tá? Então, vamos lá. No regime de juros simples, o juro é, pega-se o capital, taxa e tempo multiplicando. Portanto, neste regime aqui, o juro número 1. O juro número 1 é o capital, nessa situação número 1, multiplicado pela taxa de 15%, vamos escrever na forma decimal, multiplicado pelo tempo de duração dessa aplicação, que são 2 anos que essa informação está aqui. Mais o juro da segunda, 0,25 do capital, o capital da segunda parte. Tá? O capital empregado é 25% do total, vezes a taxa de 18%, 0,18, vezes o tempo de duração também de 2 anos. Mais, na terceira etapa, o capital na terceira etapa, a taxa de 12% e o tempo de 2 anos. Juntos, isso aqui me completa a quantia
de 14.100. Bom, vocês veem que todos os termos aqui são semelhantes, todos eles apresentam a incógnita capital. Então, basta você multiplicar e somar todos esses valores aí que eu vou fazer direto na calculadora. Então, a gente vai multiplicar na primeira etapa. Já vou multiplicando total, multiplico em cada uma dessas aqui, ó. Já vou multiplicar e já vou somar. Deu isso aqui, ó, 0,2820 vezes C. Multiplicando todos os números em cada termo, em cada parcela dessa soma, depois somando todos esses valores aqui encontrados, a gente vai ter que o capital é o quociente entre 14.100 por 0,2820. Tá? Isso aqui me dá exatamente um capital de R$50.000. Essa é a letra A. No regime de juros simples, o capital empregado nessa forma que foi dividido, R$50.000. Já na letra B, agora no regime de juros compostos, a gente vai ter uma forma diferente de trabalhar. Sabe-se que no regime de juros compostos, o montante é calculado como capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tá? E ainda sabemos o seguinte, que o juro ele é exatamente o montante menos o capital. Tá? Isso aqui vale em qualquer situação de regime, simples ou composto. Tá? Agora a expressão de cima é para cálculo de juro capitalizado. Tá? Mesma situação anterior. Então é o seguinte, para calcular o juro eu preciso do montante, então a gente tem que trabalhar com essa forma. Tá? Bom, o que vai ser o montante nessa aplicação? Como que a gente pode escrever isso aí? O montante dessa aplicação, vamos calcular. Ele também vai ser um montante calculado em 3 partes diferentes. Na primeira parte, o capital empregado de 0,2 do capital, que é os 20%, que multiplica 1 mais a taxa de 0,15 elevado ao tempo de 2 anos. Mais, no segundo momento, então, o montante total é o montante em 1 mais o montante 2 mais o montante em 3. O montante 2 vai ser 0,25 do capital, que multiplica 1 mais a taxa de 18% elevado a 2, que são 2 anos. Mais o montante na terceira etapa de 0,55 do capital, que multiplica 1 mais a taxa de 0,12 ao quadrado. Então, a gente tem aqui o montante na primeira, montante na segunda e o montante produzido na terceira etapa. Tá? Então, vamos lá. O montante é igual. Bom, já pegando esses valores também direto na calculadora, essa primeira parte eu tenho aqui, 0,2C, deixa eu anotar primeiro, depois a gente faz o cálculo, 1,15 ao quadrado, 0,25C vezes 1,18 ao quadrado, e 0,55C vezes 1,12 ao quadrado. Resolvendo essas multiplicações, resolvendo essas potências e somando, tá? Efetuando todo esse cálculo, vamos multiplicar primeiro aqui. Eu vou ter 0,2645 do capital mais 0,25
3.481 do capital mais 0,68992 do capital. Somando, então, isso aí dá um total de 1,30252 do capital. E, portanto, agora a gente tem o seguinte, sabendo que o montante é igual desculpa, o montante é o juro mais o capital, mas o que interessa é isso aqui, ó. O juro é o montante menos o capital. Portanto, se eu pegar o montante, 1 vírgula, o montante menos o capital, isso aqui tem que me dar o juro, que é esse valor aqui, ó, de 14.100. Subtraindo aqui, igual, faço aqui 1,30 aproximadamente menos 1, 0,30 aproximado. Trazendo para cá essa resolução, o espaço aqui vai finalizando, tá? Isso aqui me dá um capital de exatamente R$ 46.608,49. Esse seria o capital empregado dessa forma para chegar a esse juro total de 14.100. Tá? Ok? Dessa parte para cá, eu pulei a resolução. Basta você efetuar o quociente entre 14 e 100 com essa decimal aqui. Basta dividir um pelo outro, você encontra esse capital de R$ 46.608 aproximadamente. Ok? Então, essa é a resolução da nossa questão 8. A questão número 9, ela já é uma questão que a gente começou a resolução dela em sala de aula, tá certo? A questão 9, letra A, ela já foi resolvida, tá? Para quem não pegou a resolução, eu vou colocar aqui, tá? O esqueminha. Desculpa, não é essa não. Está um pouco bagunçado a resolução aqui, tá certo? Porque a gente foi fazendo na hora esses cálculos. Na letra A, eu tenho esse resultado aqui para quem quiser pegar esses valores aí, tá certo? Isso aqui são alguns rascunhos que a gente foi fazendo durante a resolução, tá? Então, 327,56, você providencia a sua resolução e chega neste valor aí na letra A, tá? Continuando, então, a letra B da questão 9. A gente tem o seguinte, tá certo? O capital foi aplicado a juros de 20% ao ano, após 3 anos resgatou-se a metade do juro e depois deixou aplicado mais um ano. Então, vamos fazer o esqueminha seguinte. Eu tenho um capital C. Este capital C, ele vai ficar aplicado primeiramente durante um tempo de 3 anos, recebendo ao ano 24%. 20%. O que teríamos após, então, esses 3 anos? O que eu teria aqui de valor agora? Tá? Bom, no regime capitalizado, o nosso cálculo aqui é o seguinte. Para você chegar nesse valor aqui, seria pegar o capital C multiplicado por 1 mais a taxa de 0,2 durante o período que foi de 3 meses. Isso aí vai me dar o valor de 1,2 elevado ao cubo igual a 1,728 do capital. Tá? Esse é o valor que eu tenho ao final de 3 anos. Depois vai ser feita uma retirada aqui, mas um valor vai ser aplicado novamente, tá? Por mais um ano, a uma taxa agora de 24%. Só que não vai ser esse valor, tá? A pessoa fez uma retirada de 50%
do rendimento, tá? No final de 3 anos. A metade do juro ganho, 50% do rendimento. Ora, se aqui eu apliquei 1C e cheguei em 1,728C, nessa etapa aqui, a gente teve um juro ganho de 0,728 do capital. É só tirar a parcela inteira que representa o capital. E a metade disso aqui, a metade de 0,728, me dá um valor de R$364. Então, ó, desse valor aqui, retirou-se 0,364 do capital. Isso aqui foi retirado. Portanto, o que a gente tem é o seguinte, não tenho 1,728 do capital. O que eu tenho aqui é 1,364 do capital, porque metade do juro foi retirado. Então, observe o seguinte, daqui para cá você teve o rendimento durante 3 anos, certo? Fez um saque da metade do juro, então saquei 0,364 do capital, porque a diferença é o juro, e dessa diferença eu extraí a metade, tá? E isso que sobrou foi aplicado por 1 ano, a uma taxa de 24%. Esse valor vai chegar aqui, esse valor agora é meu capital, 1,364. Você vai multiplicar por 1 mais a taxa, como é o regime capitalizado, elevado ao tempo que é de 1 ano. Ou seja, aqui, para você saber este valor final, é 1,364 vezes 1,24. Isso aqui me dá uma quantia de 1,691,36 do capital. Eu esqueci de colocar a letra C aqui, mas isso aqui é tudo em cima do capital. Tá? Bom, agora vamos ler o restante do problema. Ó, o restante deste montante, então, foi aplicado a uma taxa de 24% ao ano, obtendo-se um rendimento de R$ 102,20 no prazo de 1 ano. Tá? Então, nesse prazo de 1 ano, teve um rendimento de pouco mais de R$ 100. Qual que é o valor do capital? Rendimento. Neste momento, nessa parte do problema, o que foi meu rendimento daqui para cá? É a diferença entre os valores. Comecei com isso e cheguei nisso. Portanto, se pegarmos 1,69136 do capital e tirar 1,364 também do capital, a gente vai ter o que é de rendimento. Portanto, menos 1,364 bati errado uma tecla aqui. Olha lá. Aqui eu chego em 0,32736. Quanto mais casas decimais a gente colocar, melhor o resultado fica do capital. Isso aqui é o rendimento ou o juro ganho no final. Depois dos 3 anos de aplicação, com a retirada de uma parte, aquilo que sobrou foi aplicado, tá certo? Então, daqui para chegar aqui, a diferença que deu 0,32736 do capital chama-se juro, é o rendimento. E o que falou? Olhando no texto ao lado, que o rendimento é de R$ 102,20. Pronto, este é o nosso cálculo, tá? O rendimento 0,32736 do capital totaliza em R$ 102,20. Qual é, nessa modalidade de juros compostos, o valor do capital inicial? Portanto, o capital é o quociente entre 102,2 e 0,32. Isso aqui totaliza uma quantia
aproximada de R$ 312, aproximando aqui, ó, de 20 centavos. R$ 312,20 seria nossa quantia de aplicação inicial. Galerinha, certo? Vamos passar para mais uma questão. A questão número 10, um capital de 50 mil rendeu R$ 1.000 em um determinado prazo. Se fosse aplicado 2 meses a mais, o rendimento aumentaria em 2.000. Calcule a taxa de juros e o prazo no regime de juros simples e compostos. Então vamos lá. Na letra A, temos o seguinte: um capital de 50 mil rendeu R$ 1.000 em um determinado prazo. Então, esse juro, lembrando, é calculado por capital, taxa e tempo. Então a gente tem uma primeira situação que é assim: 50 mil rendeu R$ 1.000 de juros. O rendimento, o que rende é juros, tá? Então esses 1.000 de juro foi gerado em cima de um capital de 50 mil, aplicado a uma taxa I vezes um tempo T. Está complicado. Uma equação, duas incógnitas, vamos montar outra equação. Se o prazo fosse 2 meses maior, o rendimento aumentaria em 2.000. Aumentar em 2.000, você vai somar 2.000 aqui. Então a gente passa a ter agora um rendimento de 3.000. Tá? Para ter esse aumento em 2.000, você precisa aumentar o tempo de aplicação em 2 meses. Tem que ser 2 meses maior. Portanto, seria 50 mil, que multiplica o I, que multiplica o tempo, que agora eu vou denotar por T mais 2. Pronto. Duas equações, duas incógnitas, dá para resolver. Vou começar pela segunda equação. Temos lá 3.000 igual a 50 mil e esse 50 mil e, como ele está multiplicando, eu vou aplicar a distributiva. Então vai ficar 50 mil i vezes t mais 50 mil i vezes 2. Então agora eu vou fazer uma substituição nisso aqui, ó. Que substituição? Olha aqui. Olha o que é essa questão, olha o que essa equação está me informando. Que 50 mil IT vale 1.000. Então tá aqui, ó, 50 mil IT. Eu vou trocar, vou substituir por 1.000. Então nossa equação agora é assim. Já podia ter multiplicado esse 2, acabei esquecendo. Fazemos na próxima. Este 1.000, subtraindo, a gente vai ter o seguinte. 50 mil vezes 2, isso aqui dá 100 mil i igual a 1.000 subtraindo 2.000. Portanto, a nossa taxa é de 2.000 dividido por 100 mil. Para a gente chegar num resultado mais rápido, olha só, se você cortar 3 zeros com 3 zeros, a gente tem aqui 2 sobre 100. E 2 sobre 100, isso aqui é uma taxa de 2%. Pronto, a taxa no regime de juros simples está determinada. E o prazo? Qual que vai ser o prazo? Escolhe qualquer equação. Você tem aqui, ó, duas equações para substituir o i. É mais fácil pegar a primeira. Então, na primeira equação que a gente tem 1.000 igual a 50 mil vezes i vezes t. Agora eu vou fazer a substituição do valor encontrado para a taxa, 2%, 0,02. Então, ó, acabei de substituir na taxa o valor que a gente acabou de encontrar.
vezes o tempo. Ó, meu espaço aqui novamente ficou curto. Então, usando a calculadora aqui, eu vou determinar esse valor final. Olha só, na multiplicação disso aqui dá 1.000, tá? E 1.000, quando vai dividindo 1.000, a gente vai ter um tempo aqui exatamente igual a um mês. Tempo igual a um mês e taxa de juros de 2%. Essa na capitalização simples. Agora a gente vai fazer a capitalização composta. Nessa capitalização composta, como que vai funcionar então na letra B? Como que vai funcionar? Então a gente tem o seguinte, lembrando que toda hora a gente tem que lembrar da equação que calcula o montante na aplicação de juros compostos. Tá? Um capital de 50 mil rendeu 1.000. Bom, espera aí um pouquinho. Capital de 50 mil rendeu 1.000. Ficamos com quanto então? 51 mil. É porque aqui eu preciso trabalhar com montante. Tá? Então, 51 mil. Primeira parte. Isso é exatamente o capital que começou mais o rendimento, os 1.000. Tá? Como que esse montante é calculado? Pega-se o capital, multiplica por 1, mas não tenho a taxa e nem tenho o tempo. Ok? Na segunda parte, se o prazo fosse 2 meses maior, meu rendimento aumentaria em 2.000. Então agora você tem 50 mil. Tá certo? Desculpa, você tinha um rendimento de 1.000. Agora vai aumentar em 2.000. Então o rendimento vai passar para 3.000. Portanto, agora seria de 53 mil meu montante. Tá? Meu montante anterior era 51 mil. Daqui para cá, aumentou 2.000. Mas para ter esse aumento de 2.000, eu tenho que aumentar o tempo em 2 meses. Então, você vai utilizar o tempo T mais 2. Pronto. Esse é o nosso sistema que a gente tem agora para trabalhar com essa resolução. Da primeira equação, a gente pode escrever que todas essas equações, para a gente diminuir o tanto de número que vai escrever, como é tudo multiplicação, 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro, facilita demais. Passando os 50 a dividir, você tem lá, 51 por 50 é I mais I elevado a P. Vamos pegar essa equação de baixo, vamos continuar aqui para baixo. 53 sobre 50 tá? É 1 mais I elevado a P mais 2. Bom, espera um pouquinho. Meu expoente está na forma de uma soma. Tá? Eu vou pegar um rascunho da equação anterior para não ficar escrevendo nessa. Quando a gente tem, por exemplo, A elevado a M mais M. Na parte de potenciação, quando é que a gente soma os expoentes? Quando você tem um produto de potências de mesma base. Isso aqui é uma propriedade, como é uma igualdade, ela é válida nos dois sentidos. Tá certo? Quer dizer que se eu tenho uma soma, eu transformo isso aqui numa multiplicação de potências. Mantenho a base e separo esses expoentes. Vou ter que aplicar essa propriedade aqui então. Tá? Então, olha só. 53 dividido por 50 vai ficar 1 mais I. Vou separar o expoente. 1 vai ficar o expoente P vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Separando, olha só, é muito similar à resolução da letra A. Tá?
Olha só, 1 mais i elevado a t. A gente tem isso aqui em cima. 1 mais i elevado a t, eu conheço o valor dele. Eu conheço o valor dessa expressão. É de 51 por 50. Então, olha só o que a gente tem. 53 por 50 de um lado, 51 por 50 do outro, que multiplica 1 mais i elevado ao quadrado. O que eu posso cancelar aqui? Cancela os denominadores, são iguais dos dois lados. Portanto, a gente tem isso, ó, 53 por 51, só dividindo, igual a 1 mais i ao quadrado. E esse quadrado? Você passa a extrair na raiz do outro lado. Portanto, 1 mais i é a raiz quadrada desse quociente, 53 por 51. 1 mais i vai ser aproximadamente quanto? 53 dividido por 51 e extraindo a raiz quadrada vai dar aproximadamente 1,019. Tá? Agora, olha só, 1 mais i é isso. Eu tiro 1 de cada lado, passa esse 1 subtraindo, resposta aqui para cima. Ó. A taxa vai ficar igual a 0,19. Isso é uma taxa de 19% no período aqui, se eu não me engano, mensal, no período ao mês. Essa é a nossa taxa, 19% ao mês. Tá? Galerinha, ficou faltando então a gente calcular aqui o tempo, tá certo? Fica para vocês determinar o tempo nessa aplicação, tá certo? Como que você vai fazer? Para você calcular o tempo ainda, que é outra incógnita, pega uma equação mais fácil, pega essa daqui, ó. Substitua o valor do i, que você já encontrou, e resolve essa expressão. Tá? Você vai encontrar, então, o valor do tempo. Essa daqui fica para os senhores calcular. Ok? Agora, para finalizar, a gente vai fazer mais, eu vou trabalhar com vocês, vou fazer mais a questão 12, e as outras que sobraram fica para os senhores desenvolver. A questão 12. Um capital de R$500 foi aplicado a juros simples por 3 meses à taxa de 4% ao mês. Vamos lá. Primeira parte. Capital de 500. Vou desprezar os centavos. Tá? Aplicado por 3 meses a uma taxa de 4% ao mês. É importante sempre vocês anotarem o formato que a taxa e o tempo estão, para saber se não precisa fazer alguma modificação. O montante obtido dessa aplicação foi aplicado... Opa, espera um pouquinho. Vamos calcular esse montante obtido nessa aplicação? Como é no sistema de juros simples, juro é capital, taxa e tempo. Vamos lá? Procurar esse juro. Capital de 500, taxa 0,04 ou 4 sobre 100, de qualquer jeito, vezes 3. O juro, portanto, vai dar R$60. Portanto, o montante nisso aqui é R$560 ao fim da primeira parte dessa aplicação. Tá? Só conferir os resultados, 4 sobre 100, 20 vezes 3, 60. Exatamente isso aí, montante de R$560. Bom, o montante obtido nessa aplicação foi aplicado a juros compostos. Então, primeiro foi no regime de juros simples. Agora vai ser feita uma aplicação no regime de juros compostos. O meu capital agora é o montante do final dessa aplicação. E agora eu vou pegar essa quantia para aplicar a juros compostos a uma taxa de juros de 5% ao mês, tá? Por um período de 2 meses. Qual que era o montante obtido no final? Beleza, questão tranquilinha. Montante
é igual a capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o montante final, 560, que multiplica 1 mais a taxa de 5% elevado ao tempo 2. E, portanto, 560 vezes 1,05 elevado ao quadrado, R$617,40. Esse é o montante final. Portanto, nossa resposta alternativa correta, letra E. Obrigado, galerinha. Bom trabalho para vocês. Tá? Bom trabalho no sentido de resolução da lista e fiquem em casa. Obrigado a todos e até mais.